Olá, eu sou a Gabriela Dubchak e nosso trabalho é efeito simulado de queimada em solo de Mata Atlântica, análise inicial. Nossos orientadores são a professora Melissa Francischini e o professor Ronaldo Barboni, e nós somos do Colégio Militar de Curitiba. O bioma Mata Atlântica cobre 98% do território paranaense e é o terceiro mais afetado por focos de incêndio no Brasil. Segundo o INPE, cresceram em 15,7% na média dos últimos 10 anos e só de janeiro a fevereiro de 2022 aumentaram em 95% o número de registros em comparação ao mesmo período de 2021. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, a maior parte das regiões de floresta foi incendiada pela ação humana e é propiciada pela estiagem prolongada, quando as chuvas ficam abaixo da média. Seu solo é pobre, pouco iluminado, pouca profundidade, elevada acidez, tem pouca oxigenação, tem a presença de serrapilheira e é coberta por vegetação exuberante. O fogo pode provocar alterações físicas, químicas, mineralógicas e biológicas no solo, por sua ação direta ou indireta. Afeta principalmente a camada superficial e sua temperatura e intensidade dependem do clima e época do ano em que ocorrem, podendo ser inferior a 300 graus ou superior a 1000 graus Celsius. O pequeno número de informações sobre os efeitos das queimadas em solo de Mata Atlântica, em especial Mata de Araucárias do Paraná, e o aumento de focos de incêndio nos instigou a analisar o efeito simulado de queimada nesse tipo de solo nativo da cidade de Curitiba. O local escolhido para a coleta foi o Bosque do Papa João Paulo II. Para a coleta, montamos uma malha quadrática de 15 por 15 por 15 centímetros. Coletamos, com a ajuda de pá, 3 amostras de 5 centímetros de profundidade cada, que foram armazenadas em sacos plásticos para preservação da umidade e devidamente identificadas. Olá, eu sou Isabela Militão. Nós temos amostras das 4 estações do ano. Antes de cada coleta foi medida a temperatura e a umidade do solo. Na tabela, ela exibe os valores da temperatura e da umidade das amostras na hora da coleta. O aumento de 3,5 graus de temperatura na média da mudança de extração entre inverno e primavera não alterou a temperatura média do solo na área da coleta, enquanto a passagem pelo verão com registro de acréscimo de mais de 4,9 graus elevou a temperatura das 2 primeiras camadas do solo em 1 grau. Após a passagem das frentes frias e desde o seu início, a estação do outono reduziu a temperatura e a umidade do solo. E mesmo com um aumento de 41 milímetros de precipitação entre as estações de inverno e a primavera, a umidade relativa do ar reduziu em 1% e não alterou as umidades das camadas inferiores do solo coletadas. Apesar da maior parte do verão ter sido seca, as chuvas acima da média histórica do mês de março promoveu a alta umidade média característica da estação. No entanto, ela diminuiu a umidade das 3 primeiras camadas do solo. A diferença da umidade da camada superficial entre as estações pode estar relacionada à capacidade de retenção hídrica da serrapilheira. A variação observada na temperatura e umidade das amostras conservadas em sacos plásticos e fechados em local escuro no laboratório pode ser explicada pela ocorrência da variação nas condições de aeração e da alta disponibilidade de nutrientes, que influencia diretamente nos processos metabólicos microbianos. Para a simulação de queimada, nós pesamos 20 gramas de cada segmento e acondicionamos em cadinhas de porcelana. 2 amostras de cada camada de solo foram acomodadas no interior do forno mufla e elas foram expostas a temperaturas entre 200 graus Celsius e 1.200 graus Celsius por 20 minutos. E para resfriar, os cadinhos eles foram cobertos com papel contact e foram colocados em estufa escura, desligada para espera. O ensaio ele foi repetido 2 vezes. Eu sou a aluna Sofia Zanato. Análise do solo. Para medir o pH do solo, misturamos a amostra natural ou queimada a 20 ml de água e agitamos manualmente por 1 minuto. Os gráficos apresentam o pH médio de 2 simulações de queimada e desvio do padrão. O solo de Mata Atlântica coletado é naturalmente ácido. Sua queima a 200 graus acidificou ainda mais o solo, mas a partir de 400 graus Celsius, o pH do solo foi alcalinizando. Quando, segundo a literatura, a matéria orgânica sofre mudanças irreversíveis, ocorre a perda de nutrientes durante e depois do fogo. Dentre as mudanças químicas, a atenuação da acidez do solo pode ser acentuada pela perda de ânions em detrimento de cátions, neutralizando a acidez do solo. Testamos a capacidade de absorção de água no solo natural ou queimado, despejando 40 ml de água sobre a amostra acomodada em peneira sobre filtro Perfex e Becker. Aguardamos 1 minuto para pesar novamente o solo. Como esperado, o solo foi desidratando com o aumento da temperatura.
Os gráficos apresentam os dados de absorção de água pela amostra do solo queimado, simulando a passagem de água da chuva. Na estação de inverno, o solo natural se mostrou menos absorvente nas 3 camadas do solo testadas, quando comparada com a coleta de primavera ou verão. Possivelmente, a maior umidade inicial diminuiu a capacidade de absorção da água. Já as amostras que passaram pela simulação de queimada e consequente desidratação reabsorveram mais água. A menor capacidade de absorção da água da coleta 3 indica que a umidade tem maior relação com o retardo da mineralização do que com a temperatura, já que iniciou a simulação em igual temperatura e menor umidade que a coleta 1. A figura 3 divulga os dados do pH da água que não foi absorvida pelas amostras de solo após a encenação de chuva e chegaria ao lençol freático. A água de pH neutro, após passar pelo solo ácido natural da Mata Atlântica, fica levemente ácida. Após simulação de queimada, o solo que sofreu alcalinização passa a basificar a água que o atravessa. Segundo a literatura, as queimadas aceleram a mineralização da matéria orgânica do solo, liberam nutrientes suscetíveis à percolação, representando perdas significativas de nutrientes para solos florestais. A figura, ela demonstra a variação da coloração das amostras de solo em função da exposição ao aumento da temperatura. O solo natural da Mata Atlântica, ele é escuro, úmido e ele é rico em matéria orgânica. Ficou seco quando queimado a 200 graus e ele virou carvão a 400. A partir de 600 graus Celsius de queima, o solo ele passou a mudar de coloração, evidenciando óxidos de ferro. E após torrar a 1000 graus Celsius, ele começou a compactar e a sua coloração ficou alaranjada. No teste simulado de queimada a 1200 graus, os grãos de solo fusionaram e formaram rocha e se fundiram no cadinho. Parte do solo coletado foi observado em lupa e microscópio óptico em busca de seres vivos. O solo de Mata Atlântica coletado apresenta muitas folhas, galhos e sementes de vegetais que protegem ampla variedade de insetos em todas as fases de desenvolvimento. Com isso, concluímos que a ação do fogo em solo de Mata Atlântica provoca, de forma direta ou indireta, uma série de modificações de natureza física, química e biológica. Muda o pH do solo, que alcaliniza gradativamente, sendo que a temperatura e principalmente a umidade podem retardar esse processo. Desidrata o solo, mudando suas características físicas e químicas, aumentando sua capacidade de reabsorção de água, especialmente na camada mais superficial, até 5 centímetros. A mineralização da matéria orgânica do solo altera o pH e a quantidade de água que chega ao lençol freático, e temperatura acima de 1000 graus provocou fusão dos grãos do solo. Com isso, agradecemos nosso amigo Gabriel, ao Coronel Saldanha, ao professor Daniel Birk, a Sargento Guzatti e à PM do colégio. Obrigada.